Que linda! Bem-vindos! Mais café com destino. Hoje é terça-feira, né? E eu tô triste porque... Que acontece? Eu ganhei o óculos novo, né? Eu tô de óculos novo. Ganhei um óculos novo. E aí o cara veio aqui e entregar o óculos, né? E aí quem foi receber ele na recepção? Wesley. A Wesley se veio entregar o que pro Tiaguinho? Um óculos. Aí ele falou. Posso ver? Pode aí. Conclusão. Wesley pediu por inveja. Um óculos. Igual, né? Quando chegar a gente mostra aqui. Tá bom, Wesley, cê gostou do meu óculos? Wesley, tá bonito, né? Cê pediu esse ou pediu de outra cor? Ah, então graça. Ah. Esse é o que eu vou usar para não ter nada parecido. Gente, nessa terça-feira nós vamos dar sequência à história de Esther. Hoje nós vamos entrar na vida de Esther. Porque ontem nós falamos mais sobre Vasti. A rainha Vasti. A mulher que por causa dos seus erros abriu oportunidade para Esther começar a aparecer em cena. E é muito importante que você entenda a história da rainha Esther. Que aqui era apenas Esther. Por quê? Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia. A Bíblia teve mulheres sensacionais que mudaram a história da humanidade. Imagina Maria. Deus podia ter confiado Jesus na mão de qualquer um. Confiou na mão daquela jovenzinha de Nazaré, que fez o seu trabalho com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta santidade, com tamanho foco, que a Bíblia diz que nunca vai ter uma mulher mais bem-aventurada, mais feliz do que ela. Mais é importante do que ela. Mas nós temos outras mulheres. Abigail, que era a esposa de Nabal, que reverteu uma situação de morte que estava vindo contra sua casa. Davi deu uma palavra de morte. Se vão matar toda a casa de Nabal hoje. Por que Nabal, com aquele coração duro que ele tinha, negou um pedido simples de Davi? Davi foi com todo o exército para cima de Nabal. Noemi e Abigail. Desculpa. Sua esposa correu no caminho de Davi. E com a sua sabedoria, reverter um decreto de morte sobre a sua família. Nós temos a história de Ruth. Noemi, né? Mulheres que fizeram a diferença na sua geração. E por que Noemi soube aconselhar Ruth? E por que Ruth acompanhou Noemi? Mesmo depois de ambas tendo perdido seus maridos. Era sogra e nora, né? Ambas perderam os maridos, mas resolveram ficar juntas. Ruth obedecendo Noemi. E Noemi dando instruções. Foi por causa de uma instrução de Noemi que Ruth conheceu Boaz. Casou-se com o melhor partido de Belém. E dela saiu a linhagem do rei Davi. Então nós vemos aqui mulheres que transformaram o mundo. É com a sua história. E Esther foi uma das mais importantes de todas elas. Por que uma das mais importantes? Tiago, porque por causa de Esther um povo inteiro foi poupado. Por causa de Esther um povo inteiro foi poupado. Você imagina se por causa da sua vida o Brasil melhorar. Por causa de você. Sua família ser poupada de uma tragédia financeira, emocional, espiritual. Imagina por causa de você. Pessoas estarem descobrindo o caminho da verdade. Por causa de você. As pessoas não estão sofrendo por causa de você. Elas estão crescendo por causa de você. Esther foi o motivo de alegria de uma nação inteira. E nós vamos explicar isso com detalhes hoje. Hoje, nesse segundo dia da série Rainha Esther, nós vamos entender por que ela foi usada para salvar
E como ela foi usada para salvar todo o povo hebreu. Nessa época que do domínio da Pérsia, né? É de onde ela veio e como ela conseguiu para fazer isso. Né, da onde veio Esther. Sabia que Esther, apesar de estar na Pérsia, ela era judia. Era de Israel. Como ela foi par lá? Olha, nós vamos começar com referência bíblica em Esther capítulo versículo pode trazer meu café. Minha água. Aumentar esse AR que tá muito calor aqui hoje. Obrigado. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe. Tá bom, Aguinha, você pode também trazer. Não tem problema não. Obrigado, querido, Deus também te abençoe por essa água. Não só pelo café. Obrigado. Ó. Esther capítulo versículo abre comigo aí. Esther capítulo versículo. Mardoqueu. Que em outras versões também é chamado de Wesley. Mardoqueu em outras versões também é chamado de esqueceu e tá estudando para ser pregador que ele fala. Mordecai. Mordecai é mais de o que eu. Que em outras versões também chamado de Mordecai. Tinha uma prima. Qual o nome da prima? Não. Radassa. Radassa. Tinha prima chamada Radassa. Essa prima foi criada por ele. Porque ela não tinha nem pai. E nem mãe. Vamos começar aqui com o assunto de orfandade. Orfandade se fala em português. Imagina quantas pessoas hoje estão sofrendo ao extremo por causa dessa orfandade. Seja natural. Porque muita gente herdeu o pai e mãe. E uns são órfãos de pais vivos. Os pais estão vivos, mas não dão atenção. E os outros nem tiveram privilégio de conhecer. Mardoqueu era primo de uma menina judia chamada Radassa. Que nós nemos. Que em hebraico Radassa significa Esther. E o versículo vai deixar isso claro porque diz assim, ó. Mais do que eu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem M. Como ela era órfã, ela foi criada por um primo. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e bonita e Mardoqueu havia tomado como filha. Quando o pai e a mãe dela morreram, então Esther tinha algo. É natural, ela era bonita, algo natural, ela era bonita, venha natural. Se costuma não dar atenção para as outras coisas e focar muito nisso que você já tem de bom. Então você vê que às vezes a menina é muito boa. Nita, o menino é muito bonito. Ele já pensa em usar essa beleza a favor dele. E acaba de que não desenvolve outros lados. Mas Mardoqueu ou Mordecai, esse primo que adotou ela. Ou seja, virou o pai adotivo, deu. Decide instruí-la no temor do Senhor. Porque o que faz Esther? Agradar o rei. Eu vou te explicar essa história. De como ela foi escolhida para ser a próxima rainha da Pérsia. Foi a beleza. Não tenho dúvida. O rei ficou encantado com a beleza dela. Mas o que fez ela salvar o povo de Israel? Que é o que colocou ela na história. Não foi a beleza. Foi o temor. Eu não sei se já tá começando a entender a profundidade dessa aula. Mas existem coisas naturais que já estão em você, que vão abrir portas. Existem outras que Deus vai colocar pessoas para te ensinar. E essas vão fazer com que você entre na história. É mais do que uma porta aberta. Entrar num livro que pessoas vão ler durante milênios. Você imagina que por milênios o nome de Radassa, o nome de Esther está sendo celebrado em Israel. Aliás, a festa de Purim. A famosa festa de Purim em Israel. Festa dos judeus. Até hoje vem por causa de Esther. Vem por causa dessa época aqui.
Então pega papel e caneta. Porque hoje nós vamos estudar coisas muito forte. Aí eu não posso dar não. É. Porque sabe que eu tô sendo acusado. Não posso dar nome. Mas tem pessoas aqui que perguntaram. Tiago, e quem não tem nem beleza e ainda não tem nenhum dom, nenhum temor. Aí espera que a gente vai ensinar. Depois. Tá, quem não tem nada mesmo tá bom. Então assim. Uma coisa que me impressiona. Isso aqui me ajuda. Por exemplo. A criar meus filhos. Porque a gente não pode se firmar no nosso positivismo natural. A gente não pode se firmar na nossa qualidade natural. Ah, eu falo muito bem em público. Isso é natural meu. Eu não tive a bênção de radaça de nascer bonito. Não tive essa. Você tá rindo. Só pra eu entender se está caçoando não, né? Ah tá. Que susto. Porque tem muitas pessoas querendo essa posição. Inclusive o senhor faz ele como vestir. Errar no comportamento. Que eu vou ser externo na vida dele. Eu vou tomar aquele lugar. Fica quieto. Cheirinho. Ah tá, pensei que tivesse rindo de mim. Então eu não tive a bênção de nascer bonito como Esther. Né, mas eu tive outras bênçãos. Por exemplo. Eu nasci com o dom de e falar em público. Eu falo em público desde os 5 anos de idade. Que eu me lembre. Nunca tive vergonha. Nunca tive medo do subfalo. Mas se eu tivesse me garantido só nesse dom natural, nessa coisa que Deus colocou em mim desde criança, eu não teria chegado aqui. Porque eu falo. Falar bem em público me abriu porta. É verdade. Como a beleza de Esther abriu portas. Mas o que vai te colocar na história não é o que. O é já tá em você. Naturalmente. É o que Deus vai colocar no processo. Com as pessoas que Ele vai colocar no seu caminho. Você imagina que uma órfã, por exemplo, podiam ser rebelde. Se filho de pai e mãe junto. Já tá rebelde aí. Querendo gritar com os outros, você imagina uma órfã. Ela podia falar pro irmão de Caio. Cala a boca. Você não é meu pai. Você não manda em mim. Esses dias, um amigo meu tava entrando lá em casa. E contando a história de um irmão dele. Que adotou uma criança. Uma menina e eles moram longe. E numa discussão. Agora a menina começou a ficar um pouquinho maior. Filha adotiva. E numa discussão que o pai falou. Olha, você precisa estudar. Você precisa se consertar na escola. Você tá com notas muito baixas. Ela botou o dedo na cara. Ele falou. Você não é meu pai. Você não. Você não fala assim. Você não anda em mim. Você não é meu pai. Então você imagina que Esther podia reagir. Como muitos filhos adotivos reagem. Com rebeldia. Com indiferença. Com insensatez. Mas tudo que Mordecai ou Mardoqueu orientava Esther, ela fazia. Nós vamos entender aqui que Deus colocou Mardoqueu na vida de Esther. Para ele ser um mentor. Para ele ser um conselheiro. Para ele ser um guia nas decisões de Esther. Só a beleza dela não bastava. O que você tem hoje pode ser bom. Pode abrir porta. Mas não basta. Você ainda precisa do toque a mais. Que Deus vai te dar no processo. Coloca a mão no seu coração e fala. Eu preciso do toque a mais. Que Deus vai me dar no processo. Eu preciso de um toque a mais. É de um sabor a mais. É de um tempero a mais que Deus vai colocar no processo. Então existiram alguns milagres aqui no caminho de Esther. Que nós
Podemos ver. É entendendo realmente todo o livro. E eu quero ler com vocês. É o livro de Esther. Abre comigo, vale a pena a gente acompanhar Esther. Capítulo 2. O Wesley se tirou Esther aqui da Bíblia. Tá. Aqui, né? Você não mexeu na minha Bíblia não, né, Wesley? Wesley tá aqui, Wesley. Você tentou me confundir, né, Wesley? Wesley e Esther tá. Entre quais capítulos da Bíblia? Muito fácil. Entre dois capítulos muito importante. E da Bíblia? Esther tá entre dois capítulos. Muito importante. Neemias pela primeira vez. Gente, ela acertou pela primeira vez Pergunta bíblica. Meu filho José. Com 9 acerta todas. A partir de 2. Capítulo 2 a partir. R. Do versículo Rei Assuero. Deu um famoso jantar. Queria mostrar o reino dele para todo mundo. Vaxi bateu de frente com ele. A atual rainha bateu de frente e falou: Não quero ir nesse jantar não e tudo. Perdeu a posição. Ontem eu falei sobre isso. Se você não assistiu o capítulo de ontem, o episódio de ontem, assiste. Que se você não quer dar sua oportunidade para outra pessoa, valoriza as oportunidades que Deus já te deu. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportador de Jerusalém, com os cativos que foram levados com Jecônias, rei de Judá. Ou seja, os inimigos invadem Jerusalém, tomam Israel, tomam a cidade na época do rei Jecônias, rei de Judá. E eles levam Nabucodonosor, rei da Babilônia. Invadiu e leva vários cativos. Dentro desses cativos estava quem? Mais do que eu. Este criará Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Onde provavelmente morreu os pais de Esther. Acabou de dar as informações prováveis. A guerra na tomada de Jerusalém. E ela era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susa, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sobre a custódia de Hegai e guarda das mulheres. E a moça parece formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Olha só! O que eu vou te ensinar hoje é muito forte. Não foi uma opção de Esther se apresentar para ser mulher do rei, não tá. As mulheres virgens do rei não tinham que se apresentar. Tem idade para casar. E era virgem. Tinha que se apresentar. É tipo alistamento de guerra. Tem coisa que você não escolheu. Você nem queria. Mas era um projeto maior de Deus na a vida. Tem coisa que você falou. Isso não é. Para mim não tem nada a ver. Não quero isso. Mas Deus está olhando o futuro. Por isso que ele está pedindo isso. Aí Hadassa Esther vai para a fortaleza de Susão, onde se reuniram várias donzelas do reino e ficaram sobre a custódia de um eunuco. Você sabe o que é um eunuco? É que não tem a parte exatamente. Eles castravam o homem, né? Para que ele não tivesse desejos sexuais. E nem como ter nenhum tipo de relação sexual. Para poder deixar ele como guarda das mulheres do rei. Não imagina então. E Gai era um guarda das mulheres. Então ele era eunuco. E a Bíblia diz que a moça pareceu formosa aos olhos de Gai. Então quando diz isso,
Não tá dizendo que ele estava achando ela sexualmente bonita, que ele não tinha essas coisas. Diz que ele olhou para ela e falou assim: ela é diferente. Ela tem uma graça diferente. A Bíblia fala. Deixa claro. E ela alcançou graça perante ele. A palavra graça. Eu explico no meu livro O Maior Poder do Mundo. Sobre isso. Explico que existem 8 poderes. Esse que rege a humanidade. Nesse livro. É um livro que eu publiquei em 2018. O Maior Poder do Mundo. E no último capítulo eu explico o maior poder de todos. Falo toda vez que aparece a palavra graça na Bíblia. Ela tá dando poder para alguém que não tinha. E Deus deu graça a Noé. E Noé construiu a arca e fez o que tinha que fazer. E Deus deu graça a José aos olhos de Faraó. Faraó pega e passa todo reino para José. Toda vez que essa palavra aparece é um grande milagre acontecendo. É uma grande transferência de poder acontecendo. E a palavra graça aparece aqui em Esther. A Bíblia diz que Deus dá raça a ela aos olhos de Hegai. Lembra que às vezes Deus vai te dar graça aos olhos de pessoas intermediárias. E ainda não é da pessoa que pode resolver teu problema. Mas a pessoa intermediária vai te leva. R para quem pode resolver o teu problema. É por isso que você não pode murmurar. E não pode deixar o teu melhor para depois. Você tem que fazer o teu melhor hoje. Porque às vezes se você não der o teu melhor o intermediário não te leva pro palácio. Não te leva para onde você realmente deveria ir. Olha que forte. Então ele se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também dar-lhe 7 sais de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Por quê? Mardoqueu já tinha ordenado que ela não o declarasse. Ou seja, todo mundo quer saber. Nossa, se tem uma beleza diferente, se tem uma graça diferente. Da onde se é? Ela falou não. Isso aqui é de Susa mesmo. Mas na verdade da onde ela era? Ela veio como ela veio. Como escrava lá de Israel. Ela judia. O nome dela, Radassa, é o nome judaico. Depois ela usa o Esther, justamente para não ter esse reconhecimento. Agora presta atenção. Olha que poderoso. Mardoqueu, Mordecai, já estava orientando, mentoreando aquela menina. Às vezes, o teu orgulho de achar que você já é bonita, que você já pode, que você já tem dinheiro, de achar que você já é bonitão, que você já sabe tudo, faz com que você não escute as pessoas que, na verdade, vão alinhar o teu destino. Esther não se achou boa ou bonita suficiente para tocar a vida dela. Continua escutando conselhos. E por que ela escutou o conselho? Ela viveu porque se ela já tivesse aberto a boca aqui, já teria sido morta aqui. Mas Mordecai falou. Mardoqueu falou. Não fala para ninguém desta maneira. Pois vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo o quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob os cuidados sagaz. Camareiro do rei. Guarda das concubins. Não tornava mais ao rei salvo se o rei a desejasse. E fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que havia tomado ela por filha, para ir ao rei. Coisa nenhum a pediu. Senão que diz: Chegai, camareiro do rei.
guarda das mulheres. E alcançava Ester, graças aos olhos de quantos haviam. Assim foi levado Ester ao rei Assuero à Quarza Real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as outras mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as outras virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Ou seja, nós temos muito para aprender com a história de Ester. Mas vamos nos dedicar só a alguns detalhes aqui. Primeiro, ela não fugiu do processo. Para ela chegar no trono, ela teve que fazer uns 12 meses de purificação, como todas as outras mulheres. Não foi de um dia para o outro manda chamar a Ester aí. Gostei, vou casar. Não, não, não. Não foram noites de choro na Kelly Palácio. Sem saber o que ia acontecer com ela. Sem saber para onde seria mandada. Sem saber se o rei. Imagina a ansiedade. A agonia de saber. Será que o rei vai me aprovar? Será que não vai? Meu Deus! E descobrirem que eu sou judia. Que eu sou de Israel. Se descobrirem que eu sou filha dos inimigos que eles destruíram recentemente. Imagina todo esse processo e o tempo todo. Mais do que o seu tio que há de otara ela como filha. Andava pelo pátio todos os dias para saber notícias dela e mandar instruções. Ela não esquece disso. Não esquece daquilo. E Ester, quando chega diante do rei, ela não leva nada do que outras levaram. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu, que é o seguinte: quem não precisa mostrar. Quem me falou isso foi dos homens mais ricos do Brasil. Talvez da história do Brasil. E ele falou: Tiago, quem não precisa mostrar e não tem. Não tem a vontade de mostrar. Porque ele sabe o preço que é para ter o que ele tem. Então, quando Ester fala assim: eu não vou com todos esses enfeites não. Não quero do isso que todo mundo levou. Não é porque ela já era. Ela não queria mostrar que era. Ela não queria mostrar que era bonita. Ela não queria impressionar o rei por enfeite. Ela já sabia quem ela era. Isso que é muito importante você entender quem é. Não precisa mostrar que é. Então, por exemplo, eu não me apresento como eu sou pastor ordenado, né? Mas nunca me apresentei como pastor. Nenhum livro meu tem escrito pastor. Nenhuma rede social minha tá escrito pastor. Eu nunca me apresentei como tal. Se alguém chega para mim e fala: Tiago, você é pastor. Se eu preciso confirmar se eu sou ou não, é porque eu ou fazendo um trabalho ruim. Se você não percebeu, é porque meu trabalho é ruim. Se eu preciso carteirar, meu nome é Pastor Tiago. É porque eu tô fazendo um trabalho ruim. Porque tem gente que nem sabe se eu sou ou não sou. Fala, cara. Mas você não sei se você é. Mas na minha vida você é meu pastor. Você fala na minha vida. Ou seja, porque quem não precisa ficar provando que é. Não precisa botar meu título. Não precisa ficar me chame disso. Porque se eu sou, você vai reconhecer que eu sou. Então assim, nós precisamos entender que quem não precisa ficar provando que é. Então desconfie das pessoas que o todo ficam tentando provar que são alguma coisa. Desconfie. Desconfie dessas pessoas. Ester chega diante do rei. E a Bíblia diz que ela teve graça aos olhos do rei. Ou seja, primeiro ela teve graça aos os de quem
Hegai. Exatamente do camareiro do rei. Eu nunca cuidava de tudo ali. Deus sempre vai te dar graça. Intermediários primeiro. Cuidado. Não menospreze os pequenos comércios. Fala A. Eu podia tá com um R. Ei. Mas tô com esse. Com esse cara aqui. A vida é feita de processos. Ela honrou todos os processos. E quando chegou a hora de arrebentar mesmo, ela arrebentou. Porque ela entrou na presença do rei. O rei Esque olhou ela. E quando o rei escolhe ela, agora começa um segundo plano. Como eu vou libertar o meu povo? Fica comigo então. Porque amanhã nós vamos entrar nesses detalhes. Como Esther começou o processo para libertar o povo dela. Vai ser forte demais. Forte demais. Muita gente hoje me escreveu no direct do Instagram, perguntando sobre o livro Especialista em Pessoas. É um dos livros mais vendidos do Brasil, né? Nós estamos há quase 2 anos na lista dos livros mais vendidos. Tanto da revista Veja quanto da Publish News. E eu quero você que tá em Portugal Se você tá me escutando de Portugal, saiba que esse livro está também há 6 semanas. Perdão, 6 semanas. Na lista dos mais vendidos de todo Portugal. Você pode encontrar na FENAC. Em vários lugares de Portugal. Não deixa de adquirir o seu essa semana. E você? Tá no Brasil. Tá tendo uma promoção na Amazon. Você imagina um livro desse aqui? Que é o manual de como você lidar com o ser humano. Como lidar com você mesmo quando alcançar patamares maiores. 20 e poucos reais. Ou seja, qual presente você pode dar de 20 e poucos reais? Para alguém hoje? Quase nada. Ainda mais um presente que valha. Que tenha significado. Então não compra só para você não. Vai lá na Amazon agora. Ou qualquer outra loja que você encontrar aí na internet. De confiança. Que entregue rápido e compra esse livro. Não só para você, mas para dar de presente. Chegou a hora de se mudar a sua trajetória. Assim como Esther mudou. Sabe por quê? Esther também se deu muito bem de saber lidar com pessoas. Você não vai conseguir se manter em lugares chaves. Em lugares estratégias que não souber lidar com pessoas. Tá bom. Amanhã então. A gente vai voltar 7h57 da manhã. Com o terceiro episódio de Esther. Amanhã vai ser muito forte. Então fica comigo aqui. E lembrando que ainda temos poucas vagas pro método. O Daste manhã, tarde e noite comigo. No único método mundial. Baseado em princípios milionários. Mais de 30 horas de imersão. Com tudo que eu entendo de princípios. Sabedoria. Vida emocional e espiritual. VA. E revolucionar a sua caminhada para sempre. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Clique e garante que a gente já tá nas últimas vagas. Vai ser presencial aqui em Alphaville, São Paulo. Para 1000 alunos. Tá bom, assiste o vídeo agora. Para você conhecer o método Destiny. E eu te vejo amanhã às 7h57 da manhã. No terceiro episódio da Rainha Esther. Aqui no Café com Destino. Certa vez. Pessoa me disse. Eu sou boa filha. Venho de boa família. Mas não consigo casar e ter a minha própria casa. Minha própria família. Por que eu estou passando por isso? Perguntas assim parecem não ter resposta. Não é errado. Elas têm resposta sim. Assim como a pergunta que um líder religioso me fez esses dias. Tiago, eu estou há anos na obra do Senhor.
mas não consigo prosperar. Olha que eu conheço pessoa que nem acredita em Deus. E é milionária. Por que isso acontece? Tem mais uma que eu quero te contar. Um homem muito rico chegou para mim esses dias e disse: Eu tenho dinheiro e poder. Mas o que eu preciso fazer para ter paz? N.E. Sassa década em que eu tenho estudado o livro da sabedoria eterna e o comportamento das pessoas. Eu entendi as respostas. E todas elas estão nos princípios milenares. O problema é que as pessoas confundem tudo. Muitas sabem que é preciso plantar para colher só. Que plantam batata, mas esperando colher morango. Eu escrevi o método Destiny para desfazer de uma vez por todas as dúvidas sobre o que são princípio e OS. Esse aprendizado é o caminho para uma vida de paz e prosperidade. Cada princípio que você cumprir vai gerar um resultado diferente específico. Se você entender isso e colocar em prática, guarde bem o que eu tô lhe dizendo. Tudo vai mudar.